Não se preocupe, senhora. Só me faltam algumas informações, que posso conseguir com o conde. Terei prazer em ajudá-la. Madame é uma artista, não deve se aborrecer com essas coisas. Madame Cosette me ajudará se eu precisar, não? O principal é quitar as pequenas dívidas. Não se assuste com elas. Logo levantaremos o dinheiro. Madame tem suas rendas. Ela pareceu se acalmar um pouco, e me olhou com mais tranquilidade. Acredita que conseguiremos administrar essas coisas sem o conde? René parece não estar se saindo nada bem. Claro, madame. Mas, se me permite a franqueza, se deixarmos o Sr. René à frente de seus negócios, em breve não teremos mais o que negociar. O vício do jogo é mau companheiro, e mesmo algumas de suas joias têm desaparecido. Ela sentou-se em confortável poltrona perto de uma janela, e me confidenciou. Ele tem me pedido joias para uns investimentos, Edith, e nunca me explica direito o que são. Mas tenho dado falta de outras. Convivo nesse meio há mais de uma década e sei o que o vício do jogo faz. Não sou tão tola, amiga, mas o amor nos deixa um tanto cegas. Andou pelo centro da sala, as mãozinhas delicadas ajeitando os cachos que teimavam em cair do coque, testa franzida pela preocupação. Pensei que não devia ser fácil fazer o que Cosette fazia com facilidade. Administrar seu próprio negócio. Tentei acalmá-la, conversei com ela. Madame, não fique desesperada. Tenho certeza de que o conde mesmo, Cosette, nos auxiliarão. E depois, tantos fazem isso. Gerir seus próprios negócios. O conde sempre disse que a deixaria de forma tal, que a senhora nunca precisasse se preocupar com sua própria sobrevivência. Ela me olhou um tanto triste. Gaston. Tanto me fez sofrer. Mas também acostumou-me mal. Nunca fui de lhe pedir nada, mas bastava que eu gostasse de qualquer coisa, eu a tinha quase imediatamente. Uma vez, num passeio no campo, contei a ele do sítio de meu pai, da saudade que tinha da infância despreocupada, e ganhei um com o dobro do tamanho. Se vi uma joia deslumbrante, dizia que o ouro combinava com o ouro dos meus cabelos. Viu o número de esmeraldas? Eu sorri. Era raro o dia em que ele entrava em casa sem um mimo para ela, que adorava presentes e batia palmas quando gostava. Christine era alegre antes do último aborto, depois, os sorrisos ficaram cada vez mais raros, e por mais que os presentes chegassem, ela não sorria mais. Chegava a ralhar com ele para que não trouxesse mais tantos mimos. Ela continuou. Nunca menti a Gaston. Nunca o enganei. Mas não quero contar com ele agora. Não seria justo, e ele poderia entender como um retorno. Edith, pegue para mim um daqueles tabletes em meu quarto, minha dor de cabeça principia. Mas não lhe traz sono, madame. Tomando apenas meio, consigo me manter acordada. Depois, tenho que conversar com René quando ele acordar. Viu que horas ele chegou? Creio que perto das 2 da manhã, madame. Ela deu um sorriso amargo. Cedo, não? Que será que houve? Singular coisa acontecia com madame. Ela não era nada ciumenta com o amante. Belíssima, sabia que suas únicas rivais com a René seriam as cartas do baralho, ou a roleta. Mas em seu relacionamento com Gaston, tinha tido ciúme algumas vezes, inclusive da mulher do conde. Contando-lhe isso, ele riu muito e resolveu o problema de forma admirável. Para que Christine não criasse fantasias sobre sua esposa, explicou-lhe que seu casamento fora um arranjo entre famílias, e que não havia romance entre eles, nem poderia haver, já que fisicamente eles não eram compatíveis. Christine estranhou a frase, mas não se conformou. O conde disse que iria com a mulher e os 2 filhos num passeio na hípica,
Sua esposa tinha paixão pelos cavalos da família, e adorava as propriedades rurais, só vindo a Paris nesta época do ano, para a exposição dos cavalos de raça. A população de Paris cortejava o evento, e lá se foi Christine, decentemente vestida como uma burguesa rica, passear no meio das baias e conhecer os animais e seus proprietários, quando deu com o brasão de Gaston e resolveu entrar na tenda onde os cavalos estavam expostos. Eram lindos cavalos árabes, bem tratados, pelos brilhantes, mas ela quase não os notou. Viu ao longe Gaston, bem vestido e elegante a conversar com alguns senhores de aparência árabe, parecendo negociar. Ao canto da tenda, recostada em larga cadeira de madeira com almofadas, uma senhora de prováveis 50 anos, o conde, na época, devia ter 40, bem vestida numa manta vermelha, mas imensamente gorda. A pobre tinha dificuldade de se locomover e apertava-se na vestimenta, também vermelha com dibrãos dourados. As mãos estavam cheias de anéis de variados tipos nos dedos, e ela dava ordens aos criados sem cortesia, parecia irritadiça, de gênio difícil. Sem conseguir tirar os olhos dela, Christine estacou, muda de espanto. Seria aquela condessa. Parecia a mulher mais rica do recinto, mas também parecia muito mais velha que Gaston. Será que não era a mãe dele? O conde, educado, ao ver sua deusa loira parada como uma estátua no meio da tenda, já chamando, e muito, a atenção dos árabes com os quais conversava, dirigiu-se a um rapaz e conversou com ele afastado de todos. O moço dirigiu-se a Christine discretamente. Madame, o conde pediu que lhe fizesse companhia. Não é adequado a uma dama tão bela ficar sozinha em público. Ela sentiu. Perguntando-lhe quem era, ele respondeu que era um secretário do conde, e que ela ficasse à vontade. Nada fazia com que Christine tirasse os olhos da senhora de vermelho, que agora falava aos gritos com um casal de jovens fisicamente parecido com ela, morenos, de pele clara, nariz adunco, lábios finos, mas sem a gordura que a afligia. Quem seriam? Ela perguntou ao rapaz. A senhora, trata-se da condessa, e os dois são seus filhos. A moça chama-se Pilar e o rapaz é Leon. A condessa é de descendência espanhola por parte de mãe e francesa por parte de pai. Muito rica, comerciantes de longa data. É apaixonada por cavalos desde a infância. De acordo com o que me contou Madame, o casal não podia ser mais disparatado. O conde era magro, elegante, extremamente educado, discreto no vestir e tinha horror à ostentação. Sua senhora era o inverso. Imensa, vestia-se faustamente, sem elegância. Ostentava riqueza de todas as formas possíveis, falava alto e as palavras nem sempre eram educadas ou convenientes. Por que teriam se casado? Christine teve que perguntar. A família do conde estava falida. Ele teve que se casar por dinheiro? Não, longe disso. A família do conde é de filantropos, mecenas de vários artistas. Mas, não deixam de ser comerciantes ávidos também. Para os ricos, senhora, quanto mais, melhor. Eles guardam entre o seu patrimônio, fazem acordos, e de certa forma são felizes assim. O acordo rendeu frutos vultosos para ambos os lados, até em navios eles investem agora. Ela não sentiu-se bem ali. Ficou triste com aquilo. Que graça tinha o dinheiro, se tinham que viver com pessoas que nada tinham a ver com eles mesmos. E o amor? Gente esquisita, pensou ela. Foi para casa acompanhada pelo secretário e despediu-se pensativa. Não passaram 3 horas e Gaston chegou, desconfiado, pois não sabia que reação ela teria. Mas ela lhe pulou no pescoço e beijou seus lábios. Feliz, ele disse. Viu como não tinha razão de ter ciúmes? A condessa nem queixo tem. Ela afastou-se dele,
horrorizada. Como não tem? Só de longe, de onde eu estava, eu contei uns 5. E assim resolveu-se a questão. Lembrei-me disso enquanto subia a escada para pegar o remédio. Devia estar na penteadeira, e eu não queria acordar o Sr. René. Depois da noite anterior não me sentiria nada à vontade na presença dele. Sabia que as coisas não permaneceriam as mesmas e tinha receio, mas não podia deixar Christine com suas dores. Entrei no quarto escurecido pelas grossas cortinas e vi o biombo que protegia a área da cama de casal. Agradeci a Deus por ele estar ali. No mais absoluto silêncio me encaminhei para a gaveta da penteadeira e comecei a vasculhar até que achei o frasco. Ia me retirando quando ouvi uma voz ainda rouca de sono a chamar. Christine. Acordou cedo. Onde está? Parada no meio do quarto, frasco na mão, pensei em sair correndo escada abaixo antes que ele me visse, mas depois me contive. Não seria digno. Ergui-me e disse decentemente. Não é madame, senhor. Ela está tomando seu lanche. Deseja algo? Ele irritou-se. Que faz aqui? Nesse silêncio até parece que rouba. Vim a pedido de madame pegar seu remédio. Desculpe se incomodei. Ele levantou-se e pôs-se diante de mim apenas vestido de calções, sem camisa. Baixei os olhos, envergonhada, mas ele não pareceu se incomodar. Já está com as dores, é? Que faz acordada tão cedo? Vai às compras de novo? Como as mulheres gastam dinheiro? Não. Creio que madame pretenda ir às compras, senhor. Posso me retirar? Ele me olhou desconfiado, só então me deixou ir com um gesto que percebi com o canto dos olhos. Que saudades do conde. Nunca se apresentaria assim na frente de uma moça solteira. Mas, que se há de fazer, não são todos que acham necessário ser educados com os serviçais. Feliz de sair dali, fui ter com madame no andar de baixo, e a encontrei sentada na escrivaninha a fazer contas furiosamente e a anotar em uma parte já separada do caderno. Quando cheguei, ela me sorriu. Já estou tendo uma ideia de quanto precisamos por mês, Edith. Agora tenho que ver de quanto dispomos. Sei dos imóveis urbanos, dos sítios, mas temos que ver o quanto isso nos rende. Cosette tem certa razão. Não é tão complicado. Lembra onde o conde guardava os contratos? Sim, eu me lembrava. Gaston era organizado como poucos. Buscando uma banqueta, alcancei na estante uma caixa de madeira larga e abri. Nela, separada por compartimentos, estavam as cópias dos contratos. Ordenados por data, com as escrituras dos terrenos, desde a compra destes, todos em nome de Christine de Besançon, intransferíveis, graças a Deus. Conferi as escrituras e com alegria vi que todas estavam lá, intactas. Ela possuía um total de 16 imóveis, mas não a casa em que morava. Sua fortuna somava milhares de livres, unidade monetária francesa da época. O conde tinha inclusive deixado os recibos dos impostos, todos pagos. Assim que conferi todas as escrituras, me acalmei, e a tranquilizei também. Ela possuía casas de comércio alugadas, e até um casarão onde estava uma pequena indústria de tecidos, sem falar em pequenas áreas rurais, arrendadas por ano. O conde tinha sido mais do que generoso com ela, que poderia viver folgadamente desde que não se desfizesse de seus bens. Temia não achar as escrituras, madame, mas estão todas aqui, intransferíveis. Ele na verdade não poderia vender nada. A única forma da senhora ficar pobre da noite para o dia é em uma mesa de jogo. Ela me olhou com aqueles olhos esverdeados entendendo perfeitamente a que me referia, e me disse. Tem toda a razão, Edith. Tive sorte até agora.
Preciso tomar conta de minha vida agora que estou sem Gaston, e noto que não posso confiar em René. Ele está acordado? Sim, madame. Quando peguei o remédio, ele já estava acordado e perguntou pela senhora. Pois diga que quero falar com ele, de preferência já. Tomaremos o lanche aqui mesmo no escritório. E dizendo isso chamou Paulette, pediu água e tomou meio comprimido para suas dores. Tive que perguntar. Quer que eu fique para a conversa, madame? Sim. Ia ser cansativo ter que repetir toda a conversa para você. E depois, não dou conta de conduzir meus negócios sozinha. Preciso de você. Nunca fui minha camareira, sempre fui minha melhor amiga. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Eu também a considerava assim. Mais que isso, Christine era uma irmã mais moça, a pessoa a quem eu mais devia. Pois pode contar comigo, madame. Nos sairemos bem, tenho certeza. E subi as escadas para chamar seu René. Capítulo 9. Investimentos. No plano espiritual observei Edith a trocar algumas palavras com Serafim, que sorriu e concordou com ela. Ele se dirigiu então para as pessoas e pediu. Se incomodariam se nos sentássemos num círculo? Edith disse que se sentiria melhor, pois assim veria todos vocês e seria um pouco mais informal. A tela continuaria aqui atrás, para quando ela quisesse nos mostrar algo. Me levantei e nos arrumamos em 2 círculos concêntricos, no modelo dos antigos teatros gregos. Vi em Edith, que era tímida, visível a alegria de estar no mesmo nível dos seus. Não se sentia bem em destaque, e a voz dela, de um contralto suave, no meio do salão também vibrava com uma boa acústica e podia ser bem ouvida por todos. Assim que nos sentamos, ela sorriu e nos disse. Sei que muitos de vocês ficaram curiosos para ver projetada a imagem da Condessa, mas infelizmente eu nunca vi, logo, não tenho como projetá-la. Mas sei que era uma senhora de gênio bastante forte, tão forte como seu físico. Se o casamento do conde foi um bom arranjo financeiro, infelizmente não foi feliz em outros aspectos. A fama da Condessa não era boa. Senti que muitos da plateia tiveram curiosidade de ver projetada a imagem da Condessa, depois do comentário divertido de Christine. Observei Stefania com suas novas amigas já sentadas juntas, a esperar a continuação da narrativa, olhinhos brilhando. Adoravam as histórias e agora estavam mais comportadas. Nada de muitos risos. Edith continuou sua história. Desde o início eu não simpatizara com seu René. Como se explica isso? Aqui aprendemos que, às vezes, são inimigos de épocas passadas que se reencontram, outras são pessoas com campos energéticos diferentes que se repelem automaticamente. O esquecimento do passado é abençoado pois assim podemos começar novamente, sem mágoas ou ressentimentos, mas, ainda assim, fica uma má impressão. Subindo a escadaria tapetada, ia pensando em como ele reagiria à conversa com Madame, e não esperava boa coisa. Vaidoso como era, nesses 4 meses, ele que não possuía nada de seu, tinha se acostumado a dispor de uma fortuna razoável, além de desfilar publicamente com uma das mais belas cortesãs da França. Acostumado a manipular Christine, que tinha ficado ébria pela paixão, ou pelo álcool, a maior parte desse tempo, como seria quando ele conhecesse a verdadeira Christine, que bebia apenas esporadicamente, e que estava longe de ser tola. Lembrava-me dela discutindo literatura inglesa eruditamente com alguns intelectuais amigos do conde. Não tinha dificuldade com idiomas. Tinha horror à matemática e nunca tomara conta de seus negócios, mas daí a ser embotada intelectualmente. Nem pensar. René que prestasse muita atenção, pois quando ela queria aprender uma coisa, só parava quando conseguia o que queria, e era bem rápida nisso.
O conde dizia que não cansava de se surpreender com ela, que por trás do belo semblante loiro, estava uma cabeça pensante como poucas. Parada na porta do quarto, ergui a mão para bater na madeira quando de repente ela se abriu, e surgiu o rosto de René um tanto contrafeito de me encontrar ali. Afastei-me para lhe dar passagem e disse: Madame me pediu para lhe chamar ao escritório para o café. Deseja conversar com o senhor. Ele franziu as sobrancelhas, estranhando. No escritório. Mas aquela biblioteca nunca é usada. Que faz lá? Acredito que ela mesma lhe responderá, senhor, e afastei-me. Ele passou por mim a passos largos, cheirando álcool da noite anterior e a barba por fazer. Ainda assim, que moço bonito ele era. Esperava que Paulette tivesse razão e que a paixão de Christine fosse mesmo como um resfriado, desses que aparecem, derrubam a pessoa, e depois passam. Fui seguindo timidamente atrás dele o mais silenciosa possível para que não notasse minha presença. Ao vê-lo, ela disse com um sorriso: Bom dia, meu querido. Que bom que acordou. Sente-se. Edith, por favor, providencie uma bandeja com café e o que seu René quiser para uma refeição leve. Se importaria de conversar comigo agora ou tem algum compromisso? Pego de surpresa, ele titubeou. Na realidade tinha que ir ver meu tio. Mas isso pode ser deixado para depois. É algo urgente. Apesar de bastante preocupada, os anos de palco ensinaram algo a Christine, e ela sorriu encantadoramente. Mas, claro, trata-se de nossa sobrevivência. Como sabe, estive com Cosette ontem, e ela me deu algumas ideias. Tenho deixado muitas responsabilidades nas suas costas, pois quem antes tomava conta desses assuntos para mim era o conde. Mas agora, minha irmã acredita que devo participar da administração de minhas posses. Como você está tomando conta de meus negócios, gostaria de saber como eles estão. Ele empalideceu. A barba morena por fazer ficou ainda mais aparente e notei gotas de suor em sua testa. A resposta veio em seguida. Não vejo a urgência disso. Está tudo muito bem cuidado. Que foi? Cosette desconfia de mim? Dei algum motivo? Acaso me acha menos competente que o conde? O rosto de minha amiga, que mais parecia o de uma boneca de porcelana, fez-se pálido também. Ela sentou-se na escrivaninha, olhou nos olhos e disse, sem nenhum receio: Não sou uma mulher de meias palavras, René. O dia em que desconfiar de você, não ficará mais nessa casa, nem partilhará da minha cama. Quanto ao conde, pode-se dizer tudo de Gaston, menos questionar sua competência nos negócios, pois ele tem uma das maiores fortunas da França. Acredito ter o direito de saber como estão minhas posses, ou acha que não? Ele sentou-se e colocou a cabeça entre as mãos. Súbito, notou que eu ainda estava na sala, e disse visivelmente magoado: Deseja me expor assim na frente de seus serviçais? Com o intuito de desanuviar o ambiente, ela me disse: Edith, vá por favor buscar o chá de René, e depois volte. Vou precisar de seus préstimos, pois antes as contas da casa eram feitas por você e pelo conde. Acredito que achará indispensável com o tempo, meu querido. Com alívio saí da biblioteca. Detestava climas tensos e, por incrível que possa parecer, comecei a sentir certa pena do moço. Entrei na cozinha e dei com Paulette sovando o pão com a energia de sempre, uma nuvem de fumaça de farinha branca em volta, e pensei comigo que nenhum pão se atreveria a não ficar macio depois de toda aquela surra. Acredita que já estou até com pena do moço. Pena? Do enfastiado. E por quê? Sentei-me à mesa. Acredito que hoje Madame terá real noção de com quem está. Hoje cai a máscara do Sr. René.
Ela largou logo a massa, lavou as mãos na pia enxugando-as rapidamente e sentou-se ao meu lado, muito interessada. Jura? Não acredito. Que é que está vendo? Expliquei que Madame pedira que lhe explicasse as contas da casa. Ela me ouviu e depois, como boa francesa, foi prática. E de quem tem pena? Tenho pena é de Madame, que não podia ter se metido numa encrenca maior. E um jogador compulsivo, Edith. Esse tipo de gente não presta. Tomara que ela acorde de uma vez. Tinha razão, é claro. Fiz a bandeja e encaminhei-me para a biblioteca, agora transformada em escritório, e dei com uma cena que me deixou desconfortável. Lá estava o rapagão ajoelhado aos pés de Christine, que sentada na cadeira da escrivaninha tinha os olhos cheios de lágrimas. Tossi alto para chamar a atenção e ele levantou-se e se recompôs rapidamente. Coloquei o chá na mesa, e Madame secou os olhos com as costas das mãos. Sente-se aqui, Edith. Assim que René comer vamos tratar de nossos negócios. Se incomodaria de me conseguir mais um copo de água? O remédio parece que está fraco, minha cabeça dói muito. E devia doer mesmo. Que cena! O que aquele farsante estava aprontando enquanto fui à cozinha? Providenciei água e ela tomou a outra metade do tablete. Então, no fim de 10 minutos de silêncio, ao ver que ele terminava de lanchar, ela começou. Ao que me lembro, Gaston me disse que recebia meus rendimentos da seguinte forma: os imóveis urbanos semestralmente, e os rurais anualmente. Estou correta? Foi isso que lhe passei há 3 meses, quando venciam alguns, não foi? Senti que ele estava incomodado com a minha presença, mas ainda assim respondeu entre dentes. Sabe que sim. Só não lhe prestei contas antes porque achei o assunto aborrecido e não queria preocupar essa bela cabecinha. Não me preocupava antes, René. Mas chegou ao meu conhecimento que algumas contas não têm sido pagas como antes. Isso é verdade? Ele empalideceu e me olhou raivosamente. A que se refere? Ao salário dos empregados. Ela sentou-se muito ereta, um vinco de preocupação na testa. Não só isso. Alguns fornecedores também, de contas miúdas. Isso nunca tinha acontecido antes. Quer me explicar o motivo do atraso desses pagamentos? Ele levantou-se, irritadiço. Ora, Christine. Bem se vê que pertence à burguesia. E mais do que normal pagar os empregados semestralmente, assim como as pequenas contas. Todos os nobres agem assim. Quanto aos empregados, se não estão satisfeitos, podem se retirar. Não demoraremos a arrumar outros. Ela ficou pálida, levantou-se. Não me envergonho de minha origem burguesa, René. Caso não saiba, a burguesia é quem sustenta a França. E o conde, que tem laços nobres, foi quem me orientou a agir diferente da nobreza, ou seja, a pagar as contas no máximo mensalmente. Dizia que as pessoas simples que nos prestam serviços têm necessidade de receber. E como o dinheiro me pertence, quero que as coisas sejam feitas desta forma. Sempre tiveram prazer em me atender e quero que continuem assim. Não sou uma nobre, sou uma cortesã. Minha reputação deve ser ilibada comercialmente, já que não possuo nome, nem proteção de família. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O conde a instruíra bem, e o que ela disse fazia todo sentido. Ante a resposta, ele sentou-se, e começou a explicar de quais pessoas já recebera os rendimentos e o que tinha feito com eles. Para meu alívio, esqueceram-se de mim, que a tudo ouvia sentada mais distante, e tomava nota de tudo que era dito. Resumindo, ele já recebera mais da metade dos rendimentos naqueles 3 meses, mas não havia nem sombra do dinheiro.
Investimentos, ele disse. Christine quis ver o comprovante desses rendimentos e ele titubeou um pouco. Depois pediu licença e subiu para o quarto dizendo que ia procurar uns papéis. Ela me olhou desanimada. Como vamos fazer, Edith? Ele não passa de um menino querendo fazer papel de homem. Tão ingênuo. Vai saber que tipo de investimentos fez, coitado. Não devia tê-lo deixado tomando conta de tudo sozinho. Não é uma raposa velha como Gaston. Olhei para ela um tanto surpreendida. Coitado. Ingênuo. Só pensava na fortuna desaparecida em 3 meses, provavelmente em meses de jogo. E de que investimentos ele falava? Ele voltou meio despenteado, com os papéis meio amassados que colocou em cima da mesa, dizendo-lhe: Lembra-se do senhor de Valerante? Que fazia transações com vinhos. Christine franziu a testa tentando se lembrar, mas nada lhe ocorria. Ele insistiu. Um senhor de meia idade, um tanto coxo, gordo. Tinha uma casa de teatro nos arredores de Paris. Não era uma casa de gente respeitável, se é que me entende. Ele chegou a frequentar a minha casa, em Sarauzo Festas. Nem em sonho. Não é assim tão fino, mas é um comerciante voraz. Fui apresentado a ele no cabaré, ele agora está investindo em navios para as Américas. Está fazendo fortuna rapidamente e me convidou para investir com ele. Foi lá que investi 80% de seu capital. O lucro é de mais que o dobro em um ano. Christine começava a lembrar-se do homem, e franziu a testa. Não está falando do Sr. Yves de Valerante, está? Este, se bem me lembro, é coxo. Isso. Ele mesmo. Yves de Valerante, comerciante de vinhos, acho que o conde conhecia, afinal, era um expert no assunto. Conhecia e não gostava. A casa dele fora de Paris não é um teatro. E um prostíbulo da pior espécie. Esse senhor gosta de comerciar crianças. E com ele que investiu, René? Ele ficou contrariado. Ora, Christine, não acredite em tudo o que lhe dizem. É um senhor bastante educado, e depois, não são crianças. São bem grandinhas e são livres. Não lhe esperava tão puritana. De qualquer forma, não investi seu dinheiro num prostíbulo, mas em 2 navios que devem dar muito lucro. Desconfiada, ela perguntou. Muito lucro por quê, René? Que tipo de mercadorias levam? São navios negreiros, Christine. Ouro negro, como dizem agora. Vão à costa da África, pegam os negros prisioneiros de guerras entre as aldeias deles mesmos, e os vendem na América para trabalho escravo. Ganham-se fortunas. Em um ano seu capital será duplicado. Ela ficou pálida. Liberal de pensamento, tinha pavor às injustiças, e agora, sem saber, financiava a escravidão. Sentou-se, a cabeça apoiada nas mãos. Como pôde, René? Ele parecia não entender. Está preocupada? Mas em todo negócio existe certo risco. E depois, para as despesas mais urgentes podemos sempre vender uma joia ou 2. Você tem tantas. Depois as compraremos de novo. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Negociar com o sofrimento humano não pode ser bom. Minha cabeça está zonza. Edith, me leve para o quarto. René, cesse os recebimentos por enquanto. Temos que colocar essas contas em ordem o mais rápido possível. Mas por agora tenho que dormir um pouco. Escravos negros. Meu Deus, que triste. Tinha ouvido falar, mas saber que estou envolvida. Ainda se arrependerá disso, René. Confuso com a reação,
Vista que esperava que ela ficasse talvez animada com a expectativa de lucros, René ficou decepcionado. Só conseguia dizer em voz baixa: "São apenas negócios, Christine. Todos estão fazendo. Pensei em investir da melhor forma o nosso dinheiro. Estão tendo lucros enormes, não vejo por que não deveríamos ter também. Acredito que mesmo Gaston deve estar investindo desta forma." Ela levantou-se com certa dificuldade, o remédio já fazendo efeito, e balbuciou para ele: "Estive com Gaston diversas vezes no Marrocos, e na Argélia, em viagens comerciais, e realmente se falava de tráfico de escravos. Os árabes não gostam disso. Diziam ser contra a lei de Deus, apesar da Igreja Católica não se opor abertamente. Numa coisa eu sempre concordei com eles, querido. Quem causa dor, recebe dor." Ele aborreceu-se. "Ora, Christine. Crendices. É apenas comércio." Notando-a tonta, amparei e fui caminhando com ela para a escadaria. Perguntei se queria que eu chamasse Clemente para levá-la. Ela prumou-se. "Não é preciso", e chamou alto René. Ele apareceu na porta da biblioteca, contrafeito. "Sim. Passe as informações que pedi para Edith, ela anotará tudo. As datas e as quantias recebidas, de quem ainda falta receber, e o tanto que foi aplicado nesses navios negreiros com o Sr. Ives. Mais tarde conversaremos. Minha dor passou, mas estou com muito sono." Ele pareceu ainda mais aborrecido. Discutir esses assuntos com uma camareira? Enlouqueceu? Ela finalmente irritou-se. Se o conde discutia, e a elogiava pela inteligência e organização, por que você não? Nunca lhe disseram para não julgar um livro pela capa? Pois é um bom conselho. Vamos, Edith. Depois volte para falar com ele. Tempos havia que ela não se irritava tanto. Tirei os espartilhos, coloquei em larga camisola de seda, soltando os cachos louros, e borrifei-lhe o rosto com uma lavanda leve. Foi o que bastou para que ela caísse em pesado sono. A respiração era tão leve que mais parecia um sono mortal e eu não gostava nada daquilo. Mas o médico tinha dito que era assim mesmo. E depois, ela acordava ótima. Desci as escadas pensando na cruz que me aguardava. Não seria fácil tirar informações corretas de René. Por outro lado, não seria fácil ele escapar de minhas perguntas. Com meu caderno de anotações e pena em riste suspirei, e entrei na biblioteca. Lá estava ele, sentado relaxadamente onde Christine estava antes, olhando papéis espalhados pela escrivaninha. Que quer saber? Me perguntou. Se esperava que eu me intimidasse, se surpreendeu. Organizando os papéis, fui dizendo as propriedades, nomes dos inquilinos e perguntando sobre datas e recibos. Para meu desespero, alguns ele tinha, outros tinham desaparecido e ele citou de memória. Estes eu teria que verificar com Clemente depois. Nos papéis do Sr. Ives eu notei que apenas metade do dinheiro tinha sido gasto em investimentos com os navios negreiros. Questionando sobre a outra metade, ele me disse que teve pequenos gastos com a vida social dele e de Christine. Notei que apenas 20% dos rendimentos ainda não tinham sido recebidos, por serem rurais e estarem longe de Paris. Isso sem contar as peças de joias que tinham se evaporado. Desanimada, tentei me confortar com a ideia de que ao menos ele não tinha vendido nenhuma propriedade dela. Isso, sim, seria terrível. Esse prejuízo era remediável, mas se continuasse ali, contando com toda a liberdade, aquele sujeito em pouco tempo acabaria com seu patrimônio. Contrafeito por ter sido tão duramente inquirido, ele levantou-se e foi até a janela, olhando para a rua tranquila, onde raros transeuntes passavam. Quebrando um silêncio constrangedor que já durava alguns minutos,
disse. Não pense, camareira, que controlará Christine. Não deixarei que qualquer pessoa com pensamentos pequenos e burgueses impeçam de duplicar sua fortuna. Não posso esperar que mulheres entendam de negócios como nós, homens, naturalmente talhados para isso. De cabeça baixa, assim continuei, mirando o chão. Não discutiria tal assunto, mesmo porque não adiantaria. Levantei-me para deixar a sala, cansada que estava. Pensava nas contas mais urgentes e na falta de verbas a cumpri-las enquanto Janota ficava a desfilar seus sonhos de grandeza. Daqui a alguns meses, quando os navios voltarem, verá o capital de sua patroa voltar no mínimo duplicado, e então me dará razão. Deus queira, Senhor. Peço licença pois tenho que ver os preparativos para a ceia. Ele me dispensou enquanto franzia o senho e fitava a rua com seriedade, como se pensasse em seus grandes negócios. Cansada, me dirigi para a cozinha, dando com Paulette à minha espera e Clemente sentado à mesa sorvendo um chá de jasmim enquanto os cavalos se alimentavam na baia próxima. Ela limpou as mãos no avental muito branco e se levantou. E então? Como estão as coisas? Madame está pobre. Não, Paulette. Madame está longe de ficar pobre. Eu ri. Ela levou as mãos ao peito aliviada. Graças aos céus. Então vamos receber nossos salários? Estava já desistindo, achando que aquele Janota tinha roubado tudo dela. Pensei se valia a pena explicar, mas por uma questão de lealdade resolvi que seria melhor ser mais discreta. Não podia deixar os dois sem salário por mais tempo. Como fazer? Conversaria com Madame. Meu salário podia esperar, mas Paulette ajudava aos irmãos, e Clemente devia ter lá suas despesas. Penhoraria alguma joia, faria algo, Deus me iluminaria. Isso sem falar na padaria, no verdureiro, no açougueiro. Todos ainda muito simpáticos, mas que não ficariam assim por muito tempo. Alimentei-me rápido pensando em como agir até que de súbito parece que fui iluminada, procuraria o conde. Ele ao menos me orientaria. Madame que nem desconfiasse disso, ou ficaria muito zangada, mas como fazer? Mulheres negociando eram facilmente enganadas, e o conde conhecia os meandros das transações comerciais melhor do que ninguém. Clemente me levaria lá, já tinha ido ao seu escritório no centro tantas vezes. Gaston não me viraria as costas, e já tinha me dito que quando precisasse, estava à disposição. Pensando assim escolhi um costume bastante austero, limpei o melhor que pude e tratei com Clemente de, no outro dia bem cedo, ir ver meu amigo. Não me negaria ajuda, nem conselhos, tinha certeza. Tinha que tomar cuidado com Madame, mas isso não era difícil. Deixaria que ela tomasse uma dose de seu remédio e que seu René saísse a cavalo, como de costume. Paulette ficaria alerta caso ela precisasse de algo. Capítulo 10. Conselhos de um velho amigo. Saímos da ampla sala no final da tarde, um vento suave e fresco soprava. Esperei Estefânia que vinha caminhando junto com Clara, Olivia e Nana, entretidas comentando a história e seus possíveis desenlaces. Não pude censurá-las pois mesmo eu ficara curioso de saber certos desfechos. No dia seguinte seguimos cedo para a sala já arrumada em círculo. Edith, disposta e animada, chegou logo depois, acompanhada por Serafim, que trazia algumas anotações. Ela continuou sua narrativa, usando a lousa quando achava necessário nos ilustrar com imagens. O Sr. René e Christine saíram naquela noite, levados por Clemente, e voltaram perto das 2 da manhã. Ouvi as risadas de minha amiga e notei que ela estava alterada pelo vinho, mas parecia feliz, apesar dos problemas financeiros. Ao que parecia, o rapaz estava conseguindo fazê-la esquecer as obrigações com os credores.
Aparecendo na sala, perguntei se queriam algo, mais vinho ou comida, e ela riu muito, alterada nos braços do rapaz, corada pelo vinho. Não, minha querida. Acredita que René hoje teve sorte nas cartas. E como ele mesmo diz, um dia é da caça, outro do caçador. Para que nos preocuparmos, não é mesmo? Sorri e pedi licença para me retirar. A cena me incomodava um pouco e ele me sorria de forma irônica. Antes de ir para meu cômodo fui ter com Clemente, que estava acomodando os cavalos, e disse-lhe: Clemente, eles devem dormir até mais tarde amanhã. Lá pelas 9 da manhã esteja pronto para me levar ao centro. Ao centro exatamente onde, Edith? Vamos ver o conde. Isso mesmo. E não comente com ninguém. É segredo nosso. Ele franziu a sobrancelha grossa e escura. Não sei. Madame pode ficar chateada se descobrir. Vendo que ele estava indeciso, resolvi ser mais incisiva. Pois é justo para ajudar Madame. E a nós também. Não quero receber seu salário. Não quer que Madame continue rica. Ao ouvir meus argumentos, ele ergueu os ombros, prático como ele só. Claro, claro. Se for assim, vamos. Às 9, não é mesmo? Fiz que sim com a cabeça e fomos dormir. Levantei-me cedo, tomei um chá às pressas com Paulette e Clemente e fomos, fazendo o mínimo de barulho possível, faltando ainda 15 minutos para as 9. Eram aproximadamente 30 minutos de coche até o centro, e logo paramos diante do prédio bonito, novo, de 3 andares, moderníssimo para a época. Já sabendo o caminho, deixei Clemente me esperando e subi para o segundo andar, onde ficava na ala esquerda o escritório do conde, e fui logo recebida por um rapaz de aparência limpa, porém insípida. Aquele eu não conhecia, devia ser novo por ali. Aqui ainda é a sala do conde Gaston de Laurec. O rapaz me olhou de modo avaliativo, e eu senti que colocava preço nas minhas roupas e sapatos. Eu era uma camareira, e me parecia com uma. Estava vestida decentemente, com tecidos de qualidade, mas era óbvio que não pertencia à nobreza e nem me passaria por um membro da burguesia. Ergui o queixo o mais que pude, mas não surtiu efeito. Sim. De fato, respondeu ele, mas para falar com o conde apenas marcando hora. De que se trata? Emprego. Não estamos contratando. Agradeci aos seus não ter mais ninguém além de nós dois no local, pois senti que não ia ser fácil ver Gaston. Ainda assim resolvi não desistir. Ele se encontra. Surpreso por eu ainda estar ali, ele respondeu. Sim. Mas estou ocupadíssimo. Qual o assunto? Marcou horário? Não marquei horário, e o assunto é particular. Trata-se de assunto de interesse do conde. Mesmo? Fiquei irritada. Precisava falar com ele logo, ou Christine poderia acordar e dar pela minha falta e a da carruagem. Se o senhor se recusa a avisar que estou aqui, a responsabilidade será sua. Como já disse, é interesse dele, e não meu. O conde é uma pessoa educada e gentil, mas não gosta de ser contrariado. Vejo que trabalha com ele há pouco tempo, mas logo notará isso. Passar bem. E fui retirando-me a passos largos. Surtiu efeito. O rapaz saiu de trás da mesa e me pediu que sentasse, que ele ia avisar ao conde que eu estava ali. Assim que ouviu meu nome, Gaston chegou até a porta e me deu largo sorriso dizendo: Edith, entre. Ao nos ver tão íntimos, o rapaz admirou-se, e eu entrei. A sala tinha sido reformada. Estava tapetada, com uma grande mesa de reuniões num canto. Uma escrivaninha e poltronas de couro ficavam perto de uma janela de onde víamos o rio Sena. Atrás do conde, o brasão da família,
secular e imponente. Deslumbrei-me com o luxo. Olhei meu amigo, cuja educação me fazia sentir tão à vontade com ele, mesmo sendo de classe social tão superior à minha, e pensei que só uma pessoa realmente grande pode abrilhantar os pequenos. Cavalheiro, ele me indicou a poltrona de couro e pediu ao rapaz que nos trouxesse água e chá de jasmim com biscoitos amanteigados. Eu me desculpei por não ter marcado horário e incomodar, ao que ele disse ao rapaz. Gerard, escute bem. Essa é Edith, velha amiga. Sempre que ela chegar não precisa de horário, é só me avisar. E se eu estiver ocupado, dê um jeito de me fazer saber, pois ela nunca vem por motivo fútil. Me entendeu? Pálido e sem jeito, ele assentiu com a cabeça e foi providenciar o chá e os biscoitos. Olhei para Gaston e percebi um brilho em seus olhos. Só então me dei conta que minha presença ali poderia ser mal interpretada. Christine me mandou algum recado. Eia está bem? O amor dele por ela não tinha terminado, ao contrário, parecia ter se multiplicado com os meses de ausência. Triste e sem jeito, respondi. Não, senhor conde. De fato, ela sequer sabe que estou aqui. E não está nada bem. O rapaz que com ela vive agora está dilapidando seu patrimônio numa velocidade espantosa. Ele recostou-se no espaldar de sua poltrona de couro me olhando com os olhos muito sérios, nos quais eu via agora um rasgo de raiva. As mãos contraíram-se cerrando os dedos até que esses ficaram muito brancos num gesto característico que eu já conhecia de quando se irritava. Ele me disse com a voz em tom ainda baixo, mas rouco. Desconfiava disso. É um rematado idiota, carreirista, tolo. Motivo de piada grotesca no cabaré. O problema é que arrasta Christine consigo. Nos últimos meses ela tem andado tão ébria que parece não notar, justo ela que sempre foi tão inteligente. Não sabe como me culpo por isso, Edith. Se tivesse deixado ela ter seu último bebê, nada disso estaria acontecendo. Não queria tocar em assunto tão delicado, mesmo porque concordavas com ele. Apesar de quase não citar o assunto, via nos olhos dela a tristeza que o tempo e a bebida não tinham conseguido apagar. Talvez René não passasse de uma fuga, enfim. Ele perguntou. Acha que ela o ama de fato? Lembrei-me de Paulette, e respondi. No início achava que sim, senhor conde. Mas agora, acho que concordo com Paulette. No fundo, o que ela sente por ele não passa de um resfriado forte. Derruba, mas é só ilusão. Com o tempo passará. Ela é inteligente, culta, e o rapaz é um tolo completo. Quando uma mulher não admira um homem, o amor acaba. O semblante dele desanuviou-se. Acredita mesmo nisso? Será que ela pode vir a deixá-lo? Não vejo por que não. Ela já anda se decepcionando bastante com ele. Mas isso só o tempo dirá, senhor. Vim aqui para pedir-lhe algo. Precisa de dinheiro? Pode falar que eu ajudo, mas sem aquele miserável saber. É só dizer quanto. Não, senhor conde. Preciso de seus conselhos. Expus a situação como ela se desenrolava. Contei do acerto de contas da véspera, dos credores em atraso, da negociação feita com o Sr. Ives. O conde, ao ouvir falar do último, cerrou as sobrancelhas. Pobre Christine. Dinheiro investido com Ives de Valerante. Sabia pela conversa do dia anterior que o homem não era boa coisa, mas a expressão do conde me deixou preocupada. Não é honesto, senhor? Pode lesar madame nos negócios. O conde levantou-se, e caminhou até a grande janela. Suspirou fundo. Esse rapaz que está com ela meteu-se com um dos comerciantes mais astutos e vorazes da França. Mesmo no cabaré,
Apesar do dinheiro que tem, ele não é benquisto. Traficante de escravos negros da África e de escravas brancas no Oriente, disse mercador de vinhos para encobrir seus negócios verdadeiros. Está cada ano mais rico, e conta-se que financia até navios piratas na costa da Espanha. Tolo foi René, de se envolver com ele. Não verá mais o dinheiro de Christine. Ambicioso, deveria ter se informado melhor de com quem estava negociando. Vai virar motivo de chacota. Senti-me empalidecer na poltrona. René tinha falado daquele investimento com tanto orgulho. O que faria quando descobrisse a verdade? Vaidoso como era, as coisas não terminariam bem. O conde serviu-se de uma taça de vinho enquanto Gerard me trazia um chá de jasmim que tomei sem demora. Precisava pensar, as notícias não eram nada boas. Negócios não são para vaidosos, nem para amadores, Edith. É fácil jogar com o dinheiro alheio. Esse pequeno burguês é presa fácil no meio de especuladores experientes e da nobreza já viciada em ganhar sempre os favores do rei e do clero. E para completar, ainda é viciado em jogo. Calei-me lembrando da cena da noite anterior, uma Christine linda e abria nos braços de um René jogador, que finalmente tivera alguma sorte nas cartas. Quanto já não tinha perdido antes e não perderia depois. Olhei para o meu amigo tão experiente e perguntei-lhe: o que me aconselha? Tenho ao menos que quitar as dívidas mais urgentes, e não sei como fazer. Disse-me que ele não recebeu os rendimentos dos imóveis rurais, não é mesmo? Pois vai receber você mesma. Mas não vá só, que os arrendatários não respeitarão uma mulher. Leve Clemente as cópias dos contratos. Seja educada com eles, mas não seja gentil, seja firme. Vou lhe dar uma autorização em meu nome para receber as importâncias, pois, embora as terras estejam em nome de Christine, ninguém duvidará de uma ordem minha, e assim estará protegida. Ninguém ali se oporá a um nobre. Com esse dinheiro pagará as dívidas e ainda se manterá até o próximo ano. Seja esperta, e guarde quantias para comida e salários longe dos olhos de René. Eu conversaria com Christine e conseguiria alguns dias para viajar e fazer aquilo. O conde era inteligente, e me dava um caminho a seguir. Finalmente eu vi a luz no final do túnel. Sorvendo seu vinho, ele continuou. Christine é linda como uma rosa, sensível e inteligente para as artes, mas não nasceu para o comércio. A irmã dela, Cosette, é que tem esse dom. Vai ter que ajudá-la, Edith. Resta saber se o sujeito vai deixar que isso aconteça. Ao que parece já se apoderou de forma desastrosa do que já considera seu. Se ela não abrir os olhos, terá problemas sérios. Sabia de tudo aquilo, mas Madame me parecia tão frágil. Pensei que, com a nova medicação, talvez se afastasse um pouco do álcool, mas na noite anterior voltara a se embebedar incentivada por René. Não a criticava. Em seu meio, mulheres bebiam, e ela sempre tinha se mantido à parte de tudo isso. O conde a mantinha serena e feliz, mas agora com René, a quem interessava que ela estivesse o menos sóbria possível, não sabia como as coisas se dariam. Gaston me observava por trás da cadeira de espaldar alto, mãos no queixo, com jeito de quem acabava de ter uma ideia. E as joias? Ainda são muitas, não são? Viveu comigo por mais de 10 anos, e eu me lembro dela sendo presenteada por sultões e reis pela sua dança, além de mim, que constantemente trazia-lhe mimos, alguns dignos de rainhas. Sei que ele tem lançado ao jogo algumas, a preços ínfimos por sinal. Rubis e diamantes não nascem em árvores, Edith. Sei bem disso, senhor. Algumas tenho conseguido esconder, mas não sei se terei sucesso nisso por muito tempo. Pois o único jeito de salvá-las será vendê-las.
Não podemos deixar que ele as perca nas noites de carteado enquanto se embebeda. Diga a Christine que conheço um joalheiro que pagará bem por elas, e traga-as aqui. Se ela vender num joalheiro comum não conseguirá pelas joias um terço do que valem, eu pagarei a metade do valor, e ainda as guardarei. Não salvaremos tudo, mas pelo menos resgataremos algo. Atônita com a esperteza e a boa vontade dele, agradecia os seus pelo amor que ainda dedicava a madame. Despedi-me emocionada pelas palavras de ânimo e pela direção que me incentivava a tomar. Tentaria proteger Christine, pois, sem ela, o que seria de mim e de Paulette? René ainda era novo, e tinha o tio, mas madame não podia se dar ao luxo de ser explorada assim, afinal, até quando poderíamos contar com o conde? Chegamos à casa perto do meio-dia e pelo rosto despreocupado de Paulette vi que ninguém ainda tinha acordado. Esperei que Christine acordasse para então falar com ela. O que aconteceu perto das 3 horas da tarde, quando René veio me chamar, para que levasse a ela uma bandeja com uma refeição, pois não se sentia disposta a se levantar. Ele, ao contrário, banhou-se e saiu perto das 5 horas da tarde, dizendo que ia visitar o tio. Abri as janelas do seu quarto vagarosamente para que a luz do final da tarde finalmente entrasse no ambiente. De camisola rendada e branca, os cabelos louros em desalinho, muito pálida, madame me olhou com ares de poucos amigos quando viu a frágil iluminação se firmar. Ela comia pouco da bandeja ricamente posta, o que me encheu de preocupação, e então me disse: Edith, não me sinto bem. A cabeça dói como se 1000 alfinetes estivessem nela. Pegue um daqueles tabletes do chinês para mim. Não consigo nem vislumbrar um pouco de luz. No meio da desordem do quarto procurei até achar a bolsa dela com os tabletes. Estava quase vazia. Ou madame estava tomando muitos, ou tinha perdido alguns. Minha dúvida logo foi sanada. Traga-me logo 2, Edith. A dor está forte demais. Mas com 2 a dose pode ser muito forte. Madame deve comer antes. Ela me olhou um tanto chateada, mãos nas têmporas. Fala assim porque não tem dor. Mas está certo, vou comer. Dê-me o remédio. Entreguei-lhe o remédio enquanto tomava o leite morno, fazendo uma careta encantadora. Depois de algum custo convenci a comer alguns biscoitos com creme, e pãezinhos. Ao final de 40 minutos ela já estava bem-humorada, embora meio sonolenta. Graças aos céus, a dor passou. Tivemos uma noite e tanto ontem. Quer que te conte? Sempre adorei ouvir suas histórias, pois tinha um talento natural para entreter ouvintes tornando-as mais divertidas e interessantes, mas tanta coisa tinha na cabeça para conversar com ela que não conseguia prestar atenção. Fui arrumando o quarto aos poucos, enquanto ela me contava dos vestidos das amigas, do show, dos comentários dos senhores, e por fim do dinheiro que René ganhou no jogo. Não foi grande coisa, mas ao menos pagou a despesa da noite, disse-me ela. Achei graça pensando nas dezenas de noites em que eles saíram e a conta foi paga por ela, mas nada disse. Vendo-a de bom humor, resolvi lhe dizer que tinha ido ver o conde e que ele me aconselhara a receber os rendimentos rurais com Clemente e quitar as dívidas urgentes. Ela não ficou satisfeita de saber de minha entrevista com Gaston, mas concordou que a ideia de eu cuidar disso com um homem de confiança era boa. Mostrei a carta que ele tinha dado para minha proteção e ela ficou aborrecida, mas depois admitiu que a proteção de um membro da nobreza seria útil. Não quero mais laços com ele, Edith. Nem de amizade. Deus sabe o que sofri por conta de Gaston, quero esquecer. Não o procure novamente. Disse que não o procuraria, mas nada prometi. Tinha que contar a conversa a ela, tinha que conseguir sua aprovação para ir com o cocheiro cobrar os rendimentos, não fosse isso,
não a aborreceria. Com seu aval, marquei com Clemente sairmos no dia seguinte, numa viagem que duraria pelo menos 2 semanas, mas que resolveria os problemas mais urgentes. Não poderíamos ir à propriedade de Leon, distante demais, mas com o tempo daria um jeito de aparecer por lá. Só uma coisa me deixava preocupada. Sem mim na casa, quem olharia por Madame? Capítulo 11. Sherazade. Parti no dia seguinte cedo, com Clemente. Era o final de um inverno não muito intenso e a primavera parecia se iniciar. Paulette fez-nos uma cesta de mantimentos tão grande que parecia que íamos passar um mês fora. O clima ainda estava frio, mas algumas árvores começavam a brotar e eu me lembrei das noites geladas de inverno na taberna onde trabalhara. Pedi a Clemente que parasse a carruagem assim que saímos de Paris e fui com ele no assento duplo de cocheiro, sentindo um ar frio e refrescante no rosto. O cheiro de neve derretida e de lavanda era bom e me animava. Não sei se Madame tinha avisado ao Sr. René de minha partida, mas não era de minha conta. Precisava da autorização dela, e era isso que contava. Na saída de casa, confirmei uma impressão minha de tempos nos olhos da querida Paulette. Ela estava se namorando de Clemente, pois quando se viu sozinha comigo recomendou-me. Se vir alguma desavergonhada querendo saber demais sobre ele, diga que é comprometido. E ele é comprometido? Não sabia. Ela me puxou para o lado, piscando o olho. Ainda não é, mas vai ser. Conto contigo nisso. Dei uma boa risada. Finalmente entendi o porquê dos bolos e mimos no café da manhã. Abracei-a de leve e disse-lhe ao ouvido: Pois pode contar comigo. É um bom homem, escolheu bem. Dei uma boa olhada em Paulette, continuava bonita a seu modo. Seios, fartos, pernas grossas, mãos de quem trabalhava desde muito cedo. Tinha um cheiro que lembrava baunilha e limão, doce, talvez pelos confeitos que gostava de fazer. Embora na época fosse considerada madura, ainda podia ter filhos. Já Clemente devia ter seus 40 e poucos anos, também moreno, claro, tipo hispânico, português, alto. Cabelos negros anelados, agora grisalhos, forte de tronco largo. Tinha um nariz meio comprido, um bigode bem cultivado, preto como carvão, e era simpático e confiável. Não havia por que não dar certo. Lembrava-me de tudo isso agora, sentada ao seu lado, tomara que funcionasse, pois ficar só podia ser muito triste. Minha vida tinha sido em sua maior parte uma luta tão grande em sobreviver, que eu mal tive tempo de me sentir sozinha. Sabia-me sem muitos atrativos e isso não me incomodava. O monstro dos olhos verdes que é como chamavam a inveja, não era minha companheira. Desde cedo tinha visto moças bonitas na taberna, e acompanhado seus destinos. Nem sempre a beleza era sinônimo de felicidade ou conforto. Algumas eu vira serem enganadas por filhos de burgueses ou de nobres, engravidando ou se prostituindo. Outras acabavam em casamentos com homens violentos, e a aparência tão valorizada afindava em pouco tempo. Se não tinha nascido bela, também não tinha nascido feia, e não chamar atenção tinha as suas vantagens. Tinham me deixado em paz. Meu coração guardava apenas um segredo, tão delicado que eu não contava nem para mim mesmo e o disfarçava de todas as formas possíveis, pois para que sofrer com o que não se pode ter? E assim mesmo, não era uma paixão feroz e urgente, era um amor do tipo que se doa e procura tomar feliz aquele a quem se ama. Eu estava com Christine já fazia 6 anos, tinha acompanhado suas lutas, alegrias e decepções. Era minha amiga querida, minha irmã mais nova, a pessoa a quem eu mais devia. Tudo eu faria por ela, já que me sentia ligada por laços que iam muito além que os de patroa e empregada. Nunca tinha dito uma palavra que me humilhasse ou ofendesse, sabia eu de sua força e de suas fraquezas,
e a admirava pela sensibilidade e bondade que tantas vezes tinha visto. Temia por ela agora e preferia que perdoasse e ficasse com Gaston, mas a mágoa não deixaria. Que fazer? Como trazer de volta um tempo que passou? Conheci Gaston uma semana depois que ela me trouxe da taberna. Estava num canto do quarto quando ele entrou e deu comigo ali, encolhida, querendo ficar invisível, dobrando as roupas de madame. Espantou-se e perguntou a Christine quem eu era. Feitas as apresentações, ele sorriu com minha timidez. Mas parece uma pequena moura. Senti o vento frio no meu rosto e ele secou uma lágrima. Que mistérios são esses que fazem com que nos identifiquemos com uma pessoa de imediato, ao passo que com outras, ainda que vivamos anos juntas, nos sintamos ao relento? Junto de Gaston eu me senti aquecida, feliz como nunca estivera. Demorei a entender o que me acontecia e, por engraçado que fosse, sabendo apaixonado por Christine, eu o defendia para ela. Nem por um momento pensei em separá-los, e como poderia? Madame era a alegria de Gaston, eu o amava e o queria feliz. E não é isso mesmo amor? Desejar a felicidade do outro a ponto de ser feliz por ele. Contei a Paulette uma vez sobre meus sentimentos, já que ela, perspicaz e bondosa, tinha me visto olhar para ele enquanto todos estavam distraídos com outra coisa qualquer. O olhar denuncia, não é mesmo? Minha querida amiga me apertou a mão e me disse em voz baixa. Ele sabe de seus sentimentos. Rubra como uma rosa vermelha, perdi o fôlego ao me ver assim descoberta, em coisa que eu julgava tão bem escondida há anos. Amigas como éramos, ainda assim isso era segredo meu, e não achava que alguém conseguisse entender amor puro como o que eu tinha. Logo, ainda que eu soubesse da inutilidade das palavras, protestei.